Pessoal, estou aqui mais um dia para te contar o que eu aprendi e as coisas que eu aprendi na Bíblia, em Lucas 3, e também sobre o livro que eu estou lendo para me tornar. Fala pessoal, estou aqui para contar para vocês o que eu aprendi hoje, as coisas que eu aprendi em Lucas 3, também aprendi sobre o livro Hábitos Atômicos de James Clear, e essa é a vista, da minha casa. Coloquei aqui para vocês verem como é e vamos lá. Lucas 3 fala sobre o batismo de João Batista. João Batista, ele estava no rio, se eu não me engano, Rio Jordão, no Rio Jordão. E João Batista, ele estava, porque não menciona o rio, se eu não me engano, na passagem, mas ele estava no Rio Jordão batizando as pessoas com água e estava falando que as pessoas precisavam fazer, as pessoas perguntavam o que precisava fazer para ser salvo, ele falava que tinha que dividir as coisas, que teria que se arrepender dos pecados verdadeiramente e que viria um que realmente batizaria não com água, mas assim com o Espírito Santo. E João Batista, falando todas essas coisas, ele fala mal de Herodes, fala mal dele, comentando sobre que ele estava, além de ter traído a esposa, ficado com a mulher do irmão, e Herodias, se eu não me engano o nome dela, e daí manda prender João Batista. E João Batista é preso. Jesus aparece para ser batizado por João Batista, e Jesus é batizado, e na hora o céu abre, e aí Deus fala com Jesus e fala: esse é meu filho amado em que eu coloco todas as minhas... Eu esqueci o restante da palavra, tá? E daí Jesus é batizado, e após isso fala sobre a descendência de Jesus, quem ele foi, até o primeiro, que foi, depois de Adão, foi Sete, depois de Sete foi Abraão, e aí vem Abraão, aí falam diversas pessoas até chegar na linhagem de Adão, de Adão e depois Jesus. No livro já Hábitos Atômicos, na parte que eu está falando sobre como você consegue, ao mesmo tempo que criar maus hábitos, você também consegue criar bons hábitos pelo estímulo, que, por exemplo, eu estava falando da visão, que a visão é um estímulo que te ajuda a ter bons hábitos, assim como ter maus hábitos também. E o ambiente, ele faz com que seus hábitos eles sejam mais fáceis de serem encontrados. Então, os estímulos que o ambiente dá faz com que você consiga focar e ter um hábito melhor. Por exemplo, você precisa tomar um remédio toda noite. Se o remédio estiver escondido, dificilmente você vai lembrar e vai tomar ele, uma vitamina, alguma coisa do tipo. Ele dá o exemplo para deixar o remédio, por exemplo, na pia do banheiro. Por exemplo, você vai escovar o dente, você vai e pega o remédio e toma. Diversas coisas durante seu dia podem ser facilitadas e podem, ficar mais fácil para gerar um hábito positivo, assim como os maus hábitos também. Geralmente em locais que a gente tem maus hábitos, é porque as coisas para ter bons hábitos não estão tão fácil assim com o nosso acesso. Coloca também um estudo ali na Guerra Fria, se não me engano, na Guerra Fria ou na Guerra do Petróleo, alguma coisa assim, que a energia estava ficando muito cara, e com a energia muito cara, algumas casas sendo iguais, gastando praticamente o mesmo valor por quilowatts, algumas casas eram mais econômicas em quesito em relação à energia e as outras não. Perceberam que algumas casas, onde apagava a energia, era no porão e outras era bem no corredor. Seguindo dessa linha, você já pode imaginar que a economia acontecia das que tiveram no corredor, porque estava visível aos olhos, e se está visível aos olhos, a gente consegue sentir, por exemplo, um gasto maior. Então, tudo que a gente precisa, que nós precisamos melhorar para bons hábitos, normalmente tem que ficar no nosso alcance. Por exemplo, ler, uma coisa que eu estou fazendo. Correto é deixar o livro bem próximo para conseguir, daí, seguir na linha de todos os dias virar um leitor e não apenas eu preciso ler, assim se tornar um leitor. Galera, é isso. Um abraço aí para vocês, 4 minutinhos, resumir rapidinho. Valeu, curta, comenta e é nóis.